Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono também, contribuir com esse programa diário totalmente independente, participar de grupos exclusivos e muito mais. Ou vá para a minha comunidade do Locals, que já tem 16 mil pessoas e mais de 500 membros ativos, ou seja, os apoiadores que tornam possível esse programa diário. Eu também retomei encontros presenciais para quem mora aqui na Flórida. Essa sexta-feira teremos sempre petit comité, para um bate-papo, um network, uma conversa informal mesmo, né, regada a vinho, que ninguém é de ferro. E se você quer fazer parte desse grupo seleto, torne-se um patrono Gold lá nos Patreons, né? Vamos nessa, porque temos bastante coisa hoje e eu sempre procuro começar com a história da guerra cultural e hoje é uma boa notícia, que a Flórida tem sido palco de boas notícias porque nós temos aqui um governador porreta. É o potencial que eu enxergo num Zema da vida, num Tarcísio da vida, para ocupar um espaço deixado por Bolsonaro no Brasil, como aconteceu com Trump aqui, que se recusa a sair de cena, né? E vai dificultar um pouco a vida do DeSantis, mas o DeSantis surge como essa nova liderança republicana, conservadora, só que com muito mais firmeza em relação à guerra cultural do que eu vejo qualquer potencial quando se trata de Zema ou Tarcísio. E a prova é essa, né? Agora o DeSantis está anunciando que vai drenar recursos dessa história de fundo de diversidade nas universidades, porque ele percebeu o óbvio, o lulante, que isso é apenas um filtro ideológico para produzir carreirismo e esquema de doutrinação ideológica para a turma radical da esquerda. Então, é como disse o DeSantis, isso serve realmente como um filtro ideológico, né? E nós provavelmente seremos o primeiro estado a agir liderando pelo exemplo, né, contra essas burocracias que não têm sido representativas daquilo que o povo desse estado e o pagador de impostos desse estado realmente deseja. Então, palmas para Ron DeSantis, ele tem sido um governador muito eficiente, né, na economia e, ao mesmo tempo, muito firme em comprar essa luta no campo cultural também. Um exemplo, né, de como essa história woke e essas bandeiras todas deixaram de ser apenas chatinhas e se tornaram muito perigosas, né, e preocupantes até do ponto de vista de políticas públicas. Nós tivemos, lamentável, um episódio, né, a morte de um negro em Memphis. Ele tinha 29 anos, Tyre Nichols, né, e os 5 policiais responsáveis ali pelo episódio, né, foram a julgamento, vão a julgamento, né, foram indiciados, e a mídia, a esquerda em geral, já tem o culpado, o racismo estrutural. Detalhe, os 5 policiais envolvidos, assim como a vítima no caso, são negros. Todos os envolvidos são negros. Mas a mídia, a esquerda, acham que de alguma forma a culpa é do racismo estrutural, né? Que é uma forma de dizer que o sistema não presta, o capitalismo, o império da lei, a América, nada disso presta porque seria fruto do homem branco, patriarcado, racista, blá, 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 luta de classes, né? Então eles têm que implodir o sistema. No fundo, é uma visão anticapitalista, antiliberal, anti-América, né, mascarada do coletivismo que cada grupo escolhe. E como para quem só tem um martelo tudo parece prego, as feministas acham que tudo é culpa do patriarcado. Os movimentos raciais acham que tudo é culpa do racismo. E por aí vai. Problemas complexos numa vida em sociedade não podem ser respondidos com base numa causa única, de forma tão simplória assim como esses movimentos querem. Mas é exatamente isso que eles fazem. Toda hora que eles conseguem encaixar em suas narrativas esse tipo de pedra filosofal, de causa única para todos os problemas, né? Eles vão lá e encaixam. Então, no caso, como o morto era negro,
pronto, eles já sabem que só pode ser fruto do racismo. Mas os 5 policiais também eram negros, não importa. Mas nós temos imagens nos vídeos mostrando o Tyre Nichols correndo da polícia. Rapaz, eu estou aqui há 8 anos. Isso não se faz. Não se faz. É uma péssima ideia você correr da polícia, você tentar fugir da polícia, você fazer movimentos bruscos, você levar sua mão atrás. São coisas óbvias que todo mundo sabe. Ele não tinha ficha corrida criminal, ao contrário do George Floyd, né, que foi usado para incendiar movimentos radicais. Ele aparece no vídeo, a princípio, cooperando, e tem horas que ele diz assim, mas eu não fiz nada, mas eu não fiz nada. De novo, não é uma boa estratégia. A estratégia melhor é você ficar quieto e escutar a polícia e cooperar. Ele não fez isso. E nas imagens mostra ele correndo, e aí depois começa realmente uma terrível confusão. Os policiais jogam spray de pimenta, ele tenta reagir, ele chama pela mãe, ele estava muito perto da casa da mãe. Os policiais tentam imobilizar ele, pedem o braço para colocar algema, 5 policiais e não conseguem. Isso também mostra incompetência, até porque era a turma da elite de Memphis, a Scorpion, que foi criada para combater o crime na cidade, que é uma cidade com alta taxa de criminalidade. Para vocês terem ideia, a taxa de homicídio nos Estados Unidos por 100 mil habitantes é em torno de 6, em Memphis é o dobro. Né? Então, para combater a criminalidade, tinham criado esse Scorpion, que é um grupo de elite, e os 5 envolvidos ali não conseguiram imobilizar o sujeito. Quando finalmente conseguem, né, aí aparece a cena chocante em vídeo, que alguns policiais estão chutando o que parece o rosto do sujeito, né, e aí ele foi hospitalizado e veio a óbito. Então, não resta dúvida que tem que abrir uma investigação, eles já foram indiciados, e se ficar comprovada a culpa, eles vão ser aqueles que chutaram o rosto do Tyre Nichols, por exemplo, poderão ser condenados a assassinato de 1º grau. Tudo certo. Indivíduos responsabilizados. Vamos esperar o julgamento. Agora, isso não faz a fuga, mesmo que você seja inocente, da polícia uma boa estratégia, e a defesa vai usar isso como argumento. Isso não faz o fato de 5 policiais negros envolvidos nesse episódio com um negro transformar isso em um problema de racismo estrutural da América. E a consequência desse episódio, que foi finalizar com a política do Scorpion, o grupo de elite de combate ao crime, isso não faz essa estratégia inteligente. Vocês acham que o crime em Memphis vai diminuir ou aumentar se acabar com a polícia de elite que vinha sendo usada para combater o crime? Então, de novo, nunca é uma boa política pegar um caso isolado que gera comoção por excessos, por abusos, por crimes que sejam de alguns policiais e transformar isso numa bandeira antipolícia. Quando você faz isso, você atende aos anseios do PSOL, do Antifa, do Black Blocs e dos bandidos. Isso vai piorar a vida dos que vivem em Memphis. Muitos são negros, por isso eles vivem numa taxa de criminalidade mais elevada que a média, como eu disse, por isso aumenta a chance de termos vítimas negras. Parabéns aos envolvidos que acham que estão combatendo o racismo. Outro ponto que chama atenção e vem chamando, não é de hoje, né? É que o Bill Maher, para quem não sabe, ele é um humorista inteligente, comentarista político, essa mistura que temos aqui nos Estados Unidos, né? O Bill Maher vem cada vez mais atacando essa visão totalitária woke. Ele é progressista, ele é democrata, ele é anti-Trump até o último fio de cabelo branco dele, mas não serviu para pouparem Bill Maher de ataques e rótulos como, acertou, extrema-direita. Eis que o progressista democrata Bill Maher está sendo rotulado de extrema-direita pela turma woke, porque ele tem defendido alguns princípios básicos, como, por exemplo, a liberdade de expressão cada vez mais ameaçada nesse ambiente totalitário. Então, é o que eu sempre digo. Quem acha que vai ser poupado pela turba, porque acende velas para a turba, está muito enganado. Não entende nada de uma mentalidade totalitária. Eu, como estudei muito ao longo da minha vida sobre totalitarismo, sobre coletivismo,
eu sei que eles não vão poupar ninguém. Os trans, quando começarem a discutir com as feministas, vão tentar destruir o movimento feminista. Já está acontecendo. Quando a J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, sai contra a ideia de que você pode mudar o sexo de uma criança de 4 anos de idade, ela é massacrada pela patota. Mesmo ela sendo uma progressista, uma democrata, nos Estados Unidos, se ela fosse americana. E o imitador de focas que fez o L, que é petista, que é lacrador, que é esquerdinha, PSOL, quando ele vira e fala assim, eu posso falar ainda do Harry Potter ou não, ele é acusado de transfóbico por ser cis. O que há controvérsias, mas o ponto não é esse. O ponto é, eles não vão poupar ninguém. Ninguém. Essa é a essência de um movimento totalitário. Então, quem não entendeu isso ainda está alimentando um monstro. Está cuidando de um corvo que vai arrancar seus olhos logo ali na frente. E por falar nessa turma de PSOL, que é a turma woke, a esquerda universitária, essa turma barulhenta que tem alguma influência, algum poder, que tem a mídia ao seu lado, eles estão entrando em confronto com a esquerda raiz, com a turma do Bernie Sanders. Pensa assim, Alexandre Ocasio-Cortez e Bernie Sanders. No Brasil, vocês podem pensar no Freixo, no PSOL e no Pão com Ovo, o Partido da Causa Operária. O PCO, que compra briga e é poupado, de certa forma, pelo STF, né? Uma vez ou outra fazem alguma coisa para fingir que há uma isonomia, mas veja, se um bolsonarista dissesse metade das coisas que o PCO diz, já estava em cana há muito tempo. Então eles ainda gozam de um certo salvo-conduto por serem de esquerda. Mas a briga está cada vez mais evidente. E o PCO publicou. A esquerda pequeno-burguesa fica revoltada quando o PCO consegue dialogar com os eleitores de Bolsonaro. Essa esquerda é tão decadente que não dialoga nem com as suas próprias bases. Se tornou inimiga do debate. Chega a defender a censura. Esqueceu completamente a sua tradição. E o PCO está certíssimo nesse aspecto também. Eu detesto ficar dando razão aos comunistas do PCO. Mas eles são comunistas patriotas. É uma coisa engraçada isso. Mas eles não querem entregar, por exemplo, a Amazônia para os globalistas. Isso coloca eles em confronto com a esquerda fofa, pequeno-burguesa, o PSOL e o PT, né? Eles querem liberdade de expressão para atacar o Supremo e o abuso de poder supremo. A esquerda cheirosinha, universitária, está junto do arbítrio supremo porque o alvo, no momento, é bolsonarismo, né? E por aí vai. Então, o PCO defende o direito de ter arma, até porque eles são revolucionários. Eles não querem dar ao Estado o monopólio das armas. Eles querem implodir o Estado. Então, veja que é curioso ver o PCO chamar na chincha os fofinhos, cheirosinhos da esquerda radical pequeno-burguesa. A turminha da Globo, da Vila Madalena, os artistas, essa turma riquinha, né, que fala em ambientalismo, em movimento trans, LGBT, blá, 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 blá. Né? É isso. Eu torço pela briga sempre, né, mas entre a turma da classe, a turma raiz marxista e essa esquerdinha psolista que vem engolindo a tudo e todos, eu ainda tenho uma leve preferência pela turma raiz marxista, porque pelo menos eles não escondem também o jogo, né? Eles são revolucionários e ponto. Os outros são revolucionários pelas beiradas, querem subverter todos os valores, implodir a sociedade pela guerra cultural, manipular a linguagem, usar a censura. Então é uma turma pior, né? É uma turma, eu acho uma turma pior em todos os aspectos. Mas enfim. O Brasil Paralelo divulgou isso aqui, ó. 20 anos de abuso sexual. 20 anos. Entenda a denúncia da enteada contra o padrasto mais poderoso da Nicarágua. Quem? Daniel Ortega, o ditador companheiro de Lula. E não vem TSE dizer que a gente não pode lembrar que Lula é camarada, companheiro, amigo de Daniel Ortega. Agora, essa denúncia gravíssima, não esperem da esquerda
que ela se mobilize, porque a esquerda nunca ligou para o que é feito, o que é dito. Ela liga apenas para quem? Porque ela é a turma do clubinho. Então, se o estupro vem como denúncia 20 anos da própria enteada, mas o alvo é o padrasto, que é o Daniel Ortega, eles lembram que Daniel Ortega é amigo do Lula, do PSOL, e eles se fazem de sonsos, né? Então, essa turma que tentou me destruir, assassinar a minha reputação, como se eu tivesse feito apologia ao estupro. Canalhas que se calam diante da denúncia de uma enteada que diz que o seu padrasto abusou por 20 anos dela. Eu já acho que quem de fato cometeu estupro tem que, no mínimo, sofrer castração química, né? Mas tudo bem, a gente sabe que esquerda e hipocrisia andam sempre de mãos dadas. Como, por exemplo, nós vimos na questão do Covid. Ali eu já mostrei para vocês que o consórcio da mídia, que foi criado para criar narrativas e demonizar Bolsonaro e tudo, já foi desfeito porque agora não interessa mais. Assim como não interessa mais ao consórcio, né, investigar a fundo algumas questões ainda muito sombrias ali durante a Covid. Vamos lembrar que eles queriam prisão de quem ousasse fazer perguntas. Se você questionasse certos métodos, você era negacionista, genocida e tinha que ser preso, certamente calado nas redes sociais, censurado. Eles defendem e defenderam isso, sem nenhuma meia-culpa, sem nenhuma reflexão, mesmo com tudo de conhecimento que veio depois. E eis que agora saiu na Newsweek uma reportagem do Kevin Bass, que é um estudante de medical school e um pesquisador, e ele tem feito pesquisa científica, e ele diz que defendeu tudo aquilo que essa comunidade científica defendeu no momento da pandemia, e ele reconhece hoje que ele esteve errado, assim como a comunidade científica. E o mais importante desse texto dele é exatamente a tentativa de resgatar o método científico. O que ele diz ali é que formaram-se times, que nem time de futebol, time ideológico, para atingir Trump nos Estados Unidos ou para atingir Bolsonaro no Brasil. Os cientistas e a mídia, claro, tomaram partidos e passaram a adotar uma postura como se fosse um dogma. Então, isso é a morte da ciência. Era exatamente o que eu alertava na época. Eu virava e falava, o método científico clama por refutação, não por cala a boca. E eles estavam lá, não, lockdown tem que ser adotado, vacina tem que ser obrigatória. E as pessoas que faziam perguntas eram caladas. Hoje, ele se deu conta do perigo que é abolir o próprio método científico em prol de times. E ali a turma toda tomou o time do Dr. Fauci, porque achavam que era um caminho para atacar Trump. Dr. Fauci, que se mostrou, claro, como todos hoje sabemos, um baita de um picareta. Tipo aquela cantora de jazz que foi para a CPI monopolizar a fala em nome da ciência. E naquele tempo, eu e outros éramos taxados, rotulados de negacionistas, genocidas, e tínhamos que ser calados e por aí vai. Nada como o tempo, né? Mas o tempo ajuda quem tem humildade e honestidade intelectual. Não é o caso dessa turma. Esse, no caso, teve e está clamando por uma revisão do que aconteceu ali. Não esperem isso de uma verinha da vida, né? De um Dória da vida. Por falar em verinha, né? O jornalismo agoniza. E a revista Oeste, que ao contrário vem crescendo muito, né? Divulgou que temos aí uma péssima notícia para a mídia tradicional. A imprensa segue derretendo. É claro que estamos falando aqui de, a princípio, tiragens físicas. Isso é uma coisa ultrapassada, então é de se esperar que vá cair mesmo. Os 15 principais jornais do Brasil registraram uma queda acima de 15% em média na circulação no ano passado. Agora, mesmo quando você acrescenta o digital, que deveria estar compensando isso, não necessariamente está compensando
como deveria. Então, há uma queda de credibilidade. Esses veículos estão, sim, de alguma forma, perdendo audiência, porque a audiência olha para eles e enxerga exatamente isso que eu estou denunciando. Militância, viés, arrogância em nome da ciência, rótulos depreciativos de quem pensa diferente e por aí vai. Então, a fotografia não é das melhores, né? E, de novo, se você pisa, se você cospe em cima da própria audiência, se você encara o seu público como um bando de Homer Simpson que precisam ser guiados por você, que é um ungido, um esclarecido, que fala em nome da ciência, da civilização e da liberdade e da democracia, você vai cedo ou tarde acabar perdendo a audiência. Porque a audiência olha para isso e fala assim, não, Verinha não fala em nome da ciência, Verinha não fala em nome da democracia. Verinha, aliás, defende a censura, o autoritarismo, e é um tanto hipócrita em suas bandeiras. Então, lamento, mas vou procurar uma alternativa. Tinha surgido uma alternativa que em um ano despontou e tomou o primeiro lugar nas televisões a cabo, ultrapassando quase 3 décadas de monopólio quase da Globo News. Aí o sistema foi lá e se uniu para quê? Para tentar destruir a Jovem Pan, que pressionada, né, por um sistema poderoso e arbitrário, acabou demitindo aqueles que garantiam a maior audiência e a independência. Não por acaso, o que aconteceu com a audiência despencou. É um caso triste. Não é fácil julgar, porque o da reta o dele está na reta, né, e tudo. O meu também, mas enfim, acho que algumas brigas tem que comprar, né? Senão você entrega logo o país para Venezuela, né? Mas serve para mostrar que a audiência está carente de um veículo sério, independente e corajoso. Então, enquanto ficar CNN, Globo News, Jovem Pan com eunuco invertebrado e companhia disputando ali quem toma mais cuidado em não ofender o sistema, em não falar certas verdades, vão continuar decaindo, perdendo audiência e o público, a demanda reprimida, vai buscar alternativas. Né? Não tem muito jeito. Quem quer buscar alternativa imobiliária e vir aqui para os Estados Unidos ser meu vizinho, quem quer comprar até a minha própria casa, que eu estou pensando com muito carinho até em colocar no mercado, né? Fale com a Cíntia e a Flávia, da Torman e Caltabiano, que são parceiras da Compass, a empresa que mais cresce no setor nos Estados Unidos em 10 anos de existência, e não é por acaso. Um baita serviço concierge, um portfólio de primeira, um atendimento sério, são pessoas muito confiáveis. O link do site delas está aqui embaixo e vale muito a pena falar com elas para ver o que elas têm a oferecer de acordo com a sua preferência, com o seu bolso e por aí vai. Bom, gente, já falamos várias vezes que a turma do PT vai ficar isola os próximos 4 anos. A gente tem que torcer para alternativas no caminho, né? Mas, se ficar esses próximos 4 anos, vão ficar os 4 anos demonizando a herança maldita, que é uma falácia, que é uma narrativa falsa, né? E eu toda hora, sempre que possível, sempre que tiver alguma novidade, vou trazer aqui a prova. Eu mato a cobra e mostro o pau. E no caso, tá aqui, né? O Brasil cresceu mais do que a China pela primeira vez em 42 anos. Mais de 4 décadas que isso não acontecia em 2022, segundo o FMI. Calma, que para esse ano, agora de 2023, a China já volta a passar o crescimento do Brasil. Mas aí já temos um governo novo. É ou não é? Um governo que, aliás, se inspira na China, mas no que a China tem de pior. Então, tá aí, né? Bolsonaro, né? Genocida, herança maldita, babá. Mais crescimento do que a China, coisa que não acontecia em 42 anos. Mas vai ver que o Paulo Guedes é que era o problema e agora a gente vai dormir tranquilo, porque a gente tem no comando da economia Fernando Haddad. É ou não é?
Ai, a gente ri para não chorar, né, gente? Por falar nisso, qualquer um que entende alguma coisa de economia, qualquer um do mercado, e olha, tem uns esquerdinhas no mercado, fiquei muitos anos lá, né? Mas entende coisas óbvias, básicas, assim, fiscalismo, né? E aí, quando você vê um cara desses, um economista que passou por banco de investimento, né? Foi sócio, pequenininho, é verdade, meio recalcado dos sócios grandes, mas foi sócio, né, do banco de investimento ali, né? Ele passou a defender depois a pluralidade. Ele sai do plural e pluralidade e vira um esquerdinha oportunista. Qual é a trajetória de um cara desses? Invariavelmente, quando você para de ser encantador de cavalo e vira encantador de asnos, invariavelmente, inexoravelmente, você vai até o fundo do poço. Porque é uma rota sem freio e um poço sem fundo. Você, para agradar a turminha da esquerda, você tem que ficar cada vez mais patético. Você tem que trair tudo que você aprendeu de economia. Você tem que rasgar todos os manuais. E você tem que virar um demagogo da pior categoria. É o que está acontecendo com a Mônica de Boulos e é o que aconteceu com o Eduardo Moreira, né? O cara que encantava cavalos e chegou até a rainha da Inglaterra por meio disso, virou um encantador de asnos. E agora o cara veste literalmente o boné do MST. Vivemos uma ditadura do sistema financeiro. Ex-banqueiro. Ele era um sócio pequenininho do banco. Quando os sócios começaram a perceber que ele não gerava valor algum, que ele era um encostado, um oportunista, um medíocre, se livraram dele e ele virou isso aí, né? Essa figura patética de hoje. Agora, é impressionante como custa caro o pacto com o diabo. É como se eu parasse de fazer análise independente, séria, como se eu parasse de falar que o Fernando Haddad é o Fernando Haddad e que o Brasil do Lula vai desandar em relação ao Bolsonaro com o Paulo Guedes, que estavam colocando tudo no trilho, a economia em ordem, e explicar os motivos. É como se eu, em vez disso, tivesse que ficar falando assim, a ditadura do sistema financeiro, o império estadunidense, a igualdade precisa ser conquistada porque o João é rico, porque o Pedro é pobre, e blá, 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 e aí vestisse um boné do MST. Isso é pacto com o diabo. Isso assim, o cara para chegar nesse nível de desespero e tentar conseguir um carguinho, ou virar político, ou se candidatar a alguma coisa com esse tipo de discurso, sabendo o quão ridículo e absurdo é esse discurso, esse cara casou com um diabo. Vendeu a alma. Vendeu barato. Barato, porque vale pouco no mercado. Né, um cara desse. Então, eu só chamo a atenção disso para mostrar o seguinte: esquerda tem duas opções: muita alienação ou má fé. Quando o cara não é um completo ignorante para cair em certas ladainhas, em certos discursos bobocas, ele só pode estar dando essa guinada por algum tipo de interesse. É o caso de um Reinaldo Azevedo na mídia, um Eduardo Moreira no setor financeiro, Mônica de Boulos e por aí vai. É impressionante. É quando o Armínio Fraga faz o L e depois diz que tem medo. Pô, vocês achavam que o PT ia ser diferente disso? Vocês achavam que não ia ser o Fernando Haddad, que ia ser o Armínio Fraga? Tá certo. É uma palhaçada, né? Agora, sempre com o duplo padrão, né? É aquela história do e se? E se fosse com alguém do outro lado? Esse tipo de guinada ou esse tipo de discurso, né? Bom, a gente sabe o que estaria acontecendo se o escândalo, que é o maior escândalo corporativo dos últimos anos das lojas americanas, tivesse acontecido com a Lojas Avan, do Luciano Hang, a gente sabe qual seria a postura da imprensa. Já que é com as lojas americanas, a turma do 3G, né? O trio mais rico do Brasil, né? A turma do Jorge Paulo Lema, vai lá e contrata como advogado Cristiano Zanin, o advogado do Lula, aquele que é cotado para o Supremo Tribunal Federal.
e que, em Nova York, almoça com Barroso, né? Porque essa turma tem muita influência suprema, né? Então, é isso aí, né? Tem que contratar a peso de ouro advogados muito bons ou muito influentes, ou as duas coisas podem andar juntas, né? Mas imagina se fosse com o Luciano Hang, quer dizer, a turma da patota, o clubinho, ele pode tudo. Ele pode tudo. O mundo é mais fácil quando você vende a alma ao diabo. Só que também é uma vida pobre. Não financeiramente. Não. Alguns conseguem muito dinheiro assim. Muito dinheiro. Né? Mas é muito pobre espiritualmente. Mas essa gente não liga a mínima para isso, né? Não adianta você xingar um canalha de canalha. Quando você xinga alguém como eu, de genocida, de fascista, de extrema-direita, de bolsonarista, blá blá blá, de canalha, isso me incomoda, porque eu não sou nada disso. Porque eu tenho coerência, porque eu não sou hipócrita. Agora, quando você xinga um cara que comprou um apartamento aqui de 10 milhões de dólares com dinheiro da Lava Jato de canalha, ele acha graça, ele está preocupado com uma coisa só. Vamos pegar ele ou não vão? O resto, ele está pouco se lixando, né? Bom, o Guzo, mestre Guzo, na Gazeta do Povo, está com uma coluna dizendo óbvio também, né? Precisa de um profeta hoje em dia no Brasil para dizer obviedade. Não vai haver pacificação com Lula. E as falas sobre impeachment já são provas disso, né? Quer dizer, Lula está lá dizendo que o Temer é um golpista. O Temer, por tabela, ele está imputando ao Alexandre de Moraes ilegitimidade. Há vários ministros que estão no governo dele e votaram junto com o Temer naquela época de golpistas. Esse cara é o cara que vai pacificar o Brasil? Mas, de novo, tucano que acreditou nisso merece sentar no colo do capeta. E essa briga vai ser curiosa, né, de acompanhar. Porque os tucanos são os meninos do Leblon. E eles estão disputando com gente que sobe o Morro do Alemão sem polícia. Entendeu? Tucano já teve muito poder. Tucano já coordenou a Secretaria de Segurança de São Paulo. Mas eles tinham o comando da polícia. E quando o cara não precisa da polícia para subir morro, dominado por traficantes, esse cara tem um pouco mais de poder, né? Então, é uma briga interessante que teremos por aí, né? Aliás, isso pode ser um bom bate-papo entre mim e o Paulo Figueiredo. Eu sei que muita gente quer ver eu e Paulo Figueiredo juntos, né? Deixando divergências pessoais para trás e tudo em prol do Brasil e do debate. Pois bem, uma novidade, então. Eu encontrei ele hoje na academia e nós conversamos um pouquinho e eu sugeri a ele, falei, Paulo, vamos fazer alguma coisa então junto. Uma live aí, de repente, ele está investindo mais no Rumble, eu estou investindo mais no Locals, né? Para criar minha comunidade e tudo. Eu falei, vamos fazer um bate-papo, que nem a gente tinha lá atrás, quem lembra, o Cigar Bar, que a gente ficava fumando um charuto e batendo um papo informal ali na beira do canal em Weston. Vamos fazer um bate-papo desse apenas para os nossos apoiadores. Eu, para os meus apoiadores na minha comunidade Locals, você para os que são assinantes pelo Rumble, sei lá, e a gente faz um bate-papo petit comitê ali, para 1.000 pessoas, alguma coisa assim. Ele gostou da ideia. Então vamos conversar sobre isso, mas se você ainda não é membro da minha comunidade Locals, um dos 16 mil, vá logo, porque cada vez mais eu vou usar essa plataforma para me comunicar com o meu público, e de preferência, se você puder, vire um apoiador, porque vai ter conteúdo exclusivo cada vez mais só para os apoiadores. Uma das ideias que eu já tive como brainstorm hoje, num encontro fortuito ali com o Paulo Figueiredo, é fazer bate-papos com figuras assim, ou entrevistar pessoas, né? De repente, quando acabar a quarentena, o Paulo Guedes bater um papo com meus apoiadores, né? O Salim Matar, sei lá, vou tentar trazer gente sempre interessante para um bate-papo fechado na minha comunidade do Locals, apenas para os apoiadores, né? Que é uma forma também de agregar bastante valor, quero crer, a esses que estão coçando o bolso e tornando possível a minha manutenção como comentarista, já que no Brasil as coisas estão
asfixiantes, digamos assim, porque o sistema está tentando colocar todos os que eram independentes de joelho. Diz o mestre Guza, a ideia fixa do Lula no momento é construir pela repetição e arrogância uma mentira oficial com carimbo da presidência da República para falsificar a história do Brasil. De novo, ele é um perseguido político, ele foi vítima de um golpe, a Dilma, né, e o PT, eles retomaram o controle pela democracia e estão combatendo os golpistas fascistas. Essa é a narrativa petista global, suprema. É ou não é? É muita gente, né, tentando impor essa narrativa. Muita gente. Vai colar? Bom, com metade do Brasil a gente sabe que não, que são vocês e quem vocês representam. É a metade atenta, a metade que acompanha a política, né, e escuta pessoas como eu e outros que faz com que vocês não sejam vítimas de ladainha desse tipo. Gente, por exemplo, que entende que quando a Globo diz que o governo avança na desbolsonarização da Polícia Rodoviária Federal e ainda coloca lá que agentes estão criticando o ex-presidente Bolsonaro, a gente já sabe que tem uma tecla SAP que diz o seguinte: agora o PT está aparelhando a Polícia Rodoviária Federal para que ela sirva de capacho para as pretensões golpistas totalitárias do PT. Quer dizer, é tudo o inverso. A bolsonarização da PRF era dar mais autonomia e respeitar a Polícia Rodoviária Federal, que participou de operações bem-sucedidas de combate ao crime. E isso está com os dias contados, porque agora a turma que vai tomar o controle da Polícia Rodoviária Federal fuma charuto que nem Fidel Castro, bota boné com a estrela vermelha e é simpatizante do MST. E esses agora vão tirar os partidários e colocar policiais isentos, que por acaso idolatram Lula e o Foro de São Paulo. Mas isso é só uma coincidência, né? O PT é isso, gente. O PT é isso, não tem nenhum mistério. Todos os dias vão ser notícias assim. Uma enxadada, uma sucuri. Rui Costa tentou emplacar a esposa dele, enfermeira, no Tribunal de Contas da Bahia, com módico salário de 20 e tantos mil reais. Gente, o PT nada mais é do que uma turma que tem comparsas, que tem um projeto de poder em vez de nação e que quer participar da divisão do butim, da pilhagem da coisa pública. Ponto. Ponto. Acabou, não tem mistério. Quando você enxerga o PT pelo que ele é, tudo fica mais fácil. Então, o Rui Pimenta tá lá, Rui Costa, sei lá o que, tá lá tentando, né, arrumar boquinhas para os seus. É o que o PT sempre faz. A turma que fez o L e que é mais tucana começa a ter medo, começa a ter decepção, né? É o caso do Caio Cegueta, né? O Caio Blinder, né? O Caio Blinder está dizendo que absurdo, a dona Ucrânia reagiu ao estupro, pouca vergonha, em relação à fala de Lula de que a Rússia cometeu um erro ao invadir o território de outro país, mas, e a gente sempre liga para o mas, né? Mas o Lula continua achando que quando um não quer, dois não brigam. Ou seja, cabia à Ucrânia deixar ser estuprada. Caio Blinder fez o L, lulou, e agora está incomodado que o Lula está defendendo o lado do Putin nessa história. E olha que a imprensa acusava Bolsonaro de fazer isso, mas Bolsonaro ficou diplomaticamente isento, ajudou a Ucrânia, ofereceu passaporte para refugiado, tomou moralmente o lado do Ocidente. Ele era acusado pela imprensa de ser amigão, companheiro do Putin, sendo que a gente sabe que na prática quem é o PT, né? E tá aí a consequência prática disso. Outra coisa que o Lula disse é que ele sabe do esforço da Alemanha para evitar guerra e tudo, mas a sugestão dele é criar um clube de países que querem construir a paz no planeta.
e o Brasil está disposto a dar uma boa contribuição. É um país com 120 milhões de famintos, segundo a ministra do próprio Lula, mas que tem dinheiro para gasoduto na Argentina e para dar dinheiro para um clubinho desses, né? Como o Alexandre Schwartzman escreveu, né? Bom, já tem, né, uma sugestão até para nome, Organização das Nações Unidas. Pode se chamar ONU ou UN, né? Porque é óbvio que a ideia mirabolante, inovadora, criativa do Lula já existe. E, por sinal, se mostrou extremamente incapaz de evitar guerras ao longo das últimas décadas. Porque é um clubinho para discursos para a esquerda caviar global, para servir de púlpito para ditadores como Chaves, ou para o assassino, porco assassino Che Guevara, falar fuzilamos e continuaremos fuzilando, no púlpito da ONU. E, em termos concretos, nunca conseguiu impedir guerra de fato. Quem faz isso é o xerife do mundo, os Estados Unidos. Para política diplomática de sticks and carrots, né? Incentivo e ameaça, ou good cop, bad cop, funcionar, precisa ter ameaça crível de uso da força. É por isso que existiu a Pax Romana. É por isso que existiu a Pax Britânica. E é por isso que nós vivemos numa espécie de Pax Americana. Sem o xerife, sem o cara que diz assim, ei, se cruzar essa linha, vai se entender comigo. Não tem ONU para fazer discursinho e sanção. Isso é coisa que Macron acredita. Mas na prática, é coisa de esquerda caviar. Na prática, o que funciona é uma ameaça crível de quem tem exército, como o caso dos Estados Unidos. Por falar em diplomacia e tudo mais, essa coisa também de fez o L, tucano, né, e se arrepende, ou se decepciona. Qual não foi a minha surpresa, e eu estou quase sendo irônico, de ver esse tweet do Paulo Roberto de Almeida. Paulo Roberto de Almeida era alguém próximo de mim, se dizia um liberal, participava de grupos de debate dos liberais, ajudou no iniciozinho ali o Instituto, o Partido Novo, nas reuniões petit comitê que a gente tinha. Ele estava lá, né? Ele se transformou num anti-bolsonarista histérico, patético, né? E agora ele diz que todos os que estivemos no apoio a Lula, contra o horror do Bozo, em letras garrafais, esperávamos um verdadeiro governo de coalizão, porque são uns iludidos ignorantes, né? Não mais a hegemonia petista, baseado em quê? Na crença de quem acredita em coelhinho da Páscoa e unicórnios, né? E uma política econômica e uma diplomacia renovadas e arejadas. Claro, ele esperava ele como diplomata importante. E o Armínio na economia. Não sei baseado em quê. Talvez ele teve uma conversa com um Dirceu e isso foi colocado na mesa. Não sei. Mas como é que alguém acreditou nisso? Eu não sei, né? Estamos tendo mais do mesmo. E bem pior na diplomacia. Ou seja, como ele está dizendo economia e diplomacia, ele está dizendo que está tendo mais do mesmo na economia. Então ele está equiparando, como um pseudo-liberal que ele é, Haddad a Paulo Guedes. Olha o nível desse sujeito. E depois ele está dizendo que já está pior na diplomacia. Faz o L aí, ô PRA. Faz o L aí, ô pseudo-liberal. Faz. Tucaninho. Todo tucaninho acaba assim. É o destino inexorável dos tucanos. Se dizem liberais, odeiam Bolsonaro porque tem nojinho, fazem o L e depois falam assim, eu fiz o L, mas não sou eu que estou no comando. Uai! Por que me enganaram? A gente entende, né? Por que tem gente, às vezes, que insiste em erros recorrentes. Né? São pessoas com esse tipo de perfil. Como é o perfil, por exemplo, do João Amoedo, que publicou hoje a fuga de Bolsonaro, o 8 de janeiro e a tragédia Yanomami. Quer dizer, o cara abraçou todas as agendazinhas da Globo, né? Deixaram ainda mais clara a importância de tirarmos o bolsonarismo do poder. Não, deixou mais claro que vocês são golpistas. A oposição ao PT é vital, mas você fez o L. Mas o caminho certamente não é eleger um bolsonarista para a presidência do Senado. Seria um retrocesso para o Brasil. Quer dizer, o cara está fazendo campanha pela reeleição do Pacheco. Olha o fim desse Amoedo.
todo dia o Amoedo encontra um alçapão no fundo do poço e cai mais. Ele está chamando o Rogério Marinho de bolsonarista, que é um cara do diálogo, um cara moderado na postura e no conteúdo, foi responsável pela reforma trabalhista do governo Temer. Ele está chamando de bolsonarista, dizendo que seria um retrocesso, um cara que está com a agenda certa, que é preciso fortalecer a independência do Senado, impor limites ao abuso de poder supremo. O Amoedo está com nojinho disso também. Ele quer o Pacheco reeleito. Ainda bem que a turma do Novo se livrou de um sujeito desses. De um tucanopetista como João Amoedo, porque não passa disso. Um tucanopetista, né? Já a Gazeta do Povo tem o seu editorial de hoje dizendo que temos agora a oportunidade de um Senado mais independente. Obviamente, ao dizer isso, a Gazeta sai em defesa de um presidente do Senado que tenha personalidade e firmeza e que não aceite os excessos do Poder Judiciário. E quando elabora dessa forma, é óbvio que tem que dar nome aos bois. Com Rogério Marinho, o Senado estaria mais perto de representar o resultado das urnas, que evidenciou que a população deseja parlamentares mais alinhados a princípios conservadores e, cá entre nós, ao império das leis. Tem que coibir os abusos de poder do Supremo. Ponto. Rodrigo Pacheco é cúmplice desse abuso de poder. Rogério Marinho, com jeito, com cautela, com diálogo, está argumentando que é preciso restaurar a independência entre os poderes. Pessoas decentes querem a vitória de Marinho. Pessoas que não ligam se o Brasil virar Venezuela estão do lado de Rodrigo Pacheco, junto com Lula e com o PT. Por falar em Gazeta do Povo, é um jornal que é corajoso, independente, toma partido do Brasil, não esconde seus valores. Assine a Gazeta do Povo. O que você está esperando? O link está logo aqui embaixo. E agora eu me despeço dos 11.600 que estão me acompanhando pelas redes sociais para falar um pouquinho mais da disputa do Senado nessa quarta-feira e de uma postura que poderia envolver o STF, e por esse motivo mesmo, eu vou falar de forma reservada apenas para os meus apoiadores do Lucas. Muito obrigado a todos, até amanhã.